Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse podcast. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da FVC, nossa super clínica. Estamos aqui com a doutora Flávia Velger Cohen e com o nosso super case de sucesso, doutora Ellen Francischini. Antes de qualquer coisa, eu vou quebrar protocolo hoje. Ela gosta de montar protocolo, eu gosto de quebrar protocolo. E eu gosto de usar os protocolos. Ellen, Diga. como você está se sentindo hoje? Maravilhosa. O que vocês acham? Bom, estou me sentindo muito bem. Gente, prazer, né? Obrigado pelo convite. Estou adorando estar aqui com vocês. Foi uma bênção, eu diria assim, ter encontrado vocês no meu caminho. Agradeço a minha amiga Sandra Portela. Beijos. Estou me sentindo muito bem, Rafa. Bem, Flávia me viu, a gente se conhece o quê? Uns 4 meses já? Por mais aí. ou menos? Uns 3, 4 meses. Que eu cheguei na clínica Tadinha. completamente debilitada emocionalmente, porque a minha condição física era completamente diferente de tudo que eu sempre fui. Sempre pratiquei esporte, sempre fui uma pessoa muito ativa, ligada nos 220. E eu cheguei na clínica destruída emocionalmente e fisicamente. Então, assim, eu não conseguia abrir uma garrafa de água mineral. Então, você imagina como é que eu me senti, praticante de crossfit há 7 anos, já fiz, enfim, vários esportes, praticando atividade física frequentemente. E ali não conseguia abrir uma garrafa de água mineral e eu entrei em desespero. Então, a Sandra me indicou a doutora Mariana, que é a minha reumatologista hoje, e eu não conseguia sair daquele ciclo vicioso de ficar tomando anti-inflamatórios e corticoide. E aí eu já entrei em pânico, porque eu vinha ali de uma malhação frenética, né, praticando crossfit, estava toda sequinha, toda malhada. De repente, não podia mais treinar, porque eu não conseguia, sentia muitas dores. Não conseguia abrir uma garrafa de água, pegar um laptop, quer dizer, não conseguia dirigir, não conseguia mais nada. E ali, a Sandra me falou, Ellen, cara, já sei quem eu vou te indicar, procura a Flávia. Ela é maravilhosa, ela passou por um problema de saúde extremamente difícil, ela ficou sem andar durante 6 semanas, acho que foi mais ou menos isso que ela me falou. E vai nela, é nela que você... Vou ligar pra ela agora. E ela me ligou. Liga pra ela agora, ela vai te atender agora. Eu não posso, tem audiência. Enfim, e aí acabei conhecendo vocês. E hoje vocês podem verificar que estou aqui forte, É isso, como Brasil. Por que eu te perguntei isso? Maravilhosa. Eu trabalho com a Flávia e num período de 1 mês ou 2 meses, eu fiquei ausente da clínica por uma transição de carreira. Eu sofri muito, tá, pessoal? Eu ia trabalhar triste. E quando eu voltei pra clínica, você já estava indo, acredito que semanalmente, ou de 15 em 15 dias, alguma coisa No assim. início foi toda semana, Foi, né? Aí o paciente vai melhorando, a gente vai gente passando vai- até dar adeus, tá? E só Não volta- quero. Não, aí eu vou ficar agora fazendo performance. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala Cheguei sobre pra isso. Flávia e falei assim, cara, quem é? Porque, pô, ela chega e, assim, muda o astral da clínica. Furacão A gente chegou. sabe que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que chegam e botam o clima pra baixo e tem pessoas que chegam e colocam o clima totalmente pra Porque cima. você não me viu chegando a arrasar. é verdade. Aí eu quase chorando, com os Quem olhos é? rasos d'água, assim. Quem é? Gente, Não, ela até chega... eu, quando ela voltou, eu falei, gente, eu não sabia que a Ellen era esta mulher, né? Da primeira vez que você foi, você tava tadinha, cara. Eu fiquei com muita dó. Tava destruída. Tava E aí a destruída. Flávia falou assim, Rafa, você não viu e não sabe como ela chegou aqui. E aí eu queria justamente fazer esse ponto, que eu sei da história da minha irmã, eu sei que ela ficou bastante tempo também sentindo dores e... Você deve ter acompanhado isso, É. né? Mas, Ele era mais jovem, né? É. Assim. e aí, qual que é o que eu queria agora trazer? Como que você se identifica na história que ela acabou de falar? Não, eu me identifiquei total quando ela chegou lá na clínica, né? Ela estava desenvolvendo uma doença autoimune, que a gente não sabe se foi agora pós-vírus ou vamos pós-vacina, contar né? o que foi, na verdade, né? Porque conta, quando eu pode cheguei... contar. Não, conta Você já tinha mesmo. você já Porque- tinha ficado internada no hospital, não foi isso? Já tinha feito uma vasta investigação. Gente, eu fui pro... Assim, começou da seguinte forma. Eu comecei a sentir dores musculares muito fortes. De repente. Então, assim, eu tive Covid 2 vezes.
tomei 2 doses de Janssen. Antes que qualquer um comece a falar, ai, mimimi, tá falando da vacina. Não tô falando da vacina, tô falando do que aconteceu comigo, ponto. Então eu tive 2 vezes Covid, tomei 2 doses de Janssen. E eu me recordo que no quadro do Covid, eu sentia dores reumáticas mesmo. Então, assim, eu sentia muita dor nos quadris e irradiava para as pernas. E eu me vi nesse quadro depois, quando eu comecei a sentir essas dores despropositadas, que eu até então achava que seriam dores musculares. Eu falei assim, aí me disseram, você tá com muita dor muscular, você tá exagerando no exercício. Também você treina igual uma louca nesse crossfit. O que vai acontecer? Vai quebrar. Mas não era, tipo, eu sabia que aquilo não era normal, porque eu já vinha treinando há 7 anos, com acompanhamento Não era uma fadiga muscular do exercício? Não, mas aí eu fui a um pronto-socorro, é fadiga muscular. Aí melhora, toma anti-inflamatório, óbvio, vai melhorar. Aí melhorava, piorava de novo. Fadiga muscular. Aí fiz exame pra tudo, eu achei que eu tava tendo infarto, fizeram todos os exames. Aí, um dia eu falei assim, eu liguei para um amigo chorando, no Copstar, falei assim, pelo amor de Deus, eu não tô normal, tá acontecendo alguma coisa de muito errada comigo. E aí ele falou assim, ele vem pro Copstar agora, que eu vou pedir pro Dr. Felipe te atender. Aí ele parou uma equipe no Copstar, eu fui atendida, fiquei lá uma tarde internada, fazendo uma bateria de exames. E ali não fechava-se nenhum diagnóstico. E aí fez tudo. E aí esses exames eu não posso nem falar quais são, porque eu não sei. Agora eu não sei o que vai ser, Flávia, porque você viu todos eles. Mas, não, enfim. mas você fez vários exames de sangue, vários exames de marcadores imunológicos, vários exames de imagem. E, de fato, os exames realmente não fechavam nenhum diagnóstico definitivo. Não tinha, a Ellen tem tal doença. Não fechou nenhum diagnóstico. Você estava com uma atividade imunológica ativada, né? Você teve um gatilho imune pós-doença, né, ou pós-vacina, das Sim. duas uma, né, que foram próximas também as datas, Sim. né, e aí se confunde realmente o quadro clínico, né, mas na minha humilde opinião, foi exatamente isso que você teve, você abriu um gatilho imune após o diagnóstico do Covid e da tomada da vacina. E ali, gente, eu fiquei umas 2 horas no consultório, assim, eu fiquei muito encantada, porque eu fiquei ali 2 horas, tipo, não era pronto-socorro, nem uma consulta com o médico, que ele vai, olha, te examina, não sei o que, te escuta e tipo, é isso aqui, vai embora. Então, assim, Flávia me ouviu, a gente ficou ali por horas, me identifiquei com o problema dela também. Ela me disse, Ellen, me contou a história calma aí. dela. Então, primeiro, aí você teve esse quadro, foi pro Copstar, fez a bateria de exames, e aí não tinha um diagnóstico fechado. Eu fiz vários exames. Aí eu entregava para ele, pro doutor Felipe, maravilhoso, inclusive. Foi ele que me despertou, ele falou assim, isso aqui é uma doença autoimune. E aí que, com essa informação, você recebeu a indicação Da Sandra, que é uma enfermeira que a gente trabalhou muitos anos juntas no Quintador. E ela falou, vai na Flávia. Aí você marcou uma consulta com a Flávia. Marquei uma consulta. Eu cheguei lá arrasada, chorando, com os olhos pálida, marejados, entendeu? Pálida, tadinha, assim, desesperada. sem energia. Sabe quando você tá prostrada? Eu cheguei lá prostrada, exausta, um cansaço inexplicável. E eu falei assim, gente, tô entrando na menopausa. Eu na menopausa agora. Já! Nem pensar. Isso não pode ser menopausa, não é possível, eu tô arrasada. E ali, Flávia falou, Ellen, ao que parece, você tá desenvolvendo um quadro, sim, autoimune de uma doença aí que seu corpo tá combatendo. E é desesperador, porque você não saber o que você tem, você imagina tudo. Sei lá, que você vai morrer, que você tem um câncer, que você tem... Sei, eu fiquei desesperada. Eu achei que eu ia ter, sei lá, aquela doença que a pessoa vai paralisando. Eu sei. Porque eu não conseguia mais pegar um laptop. Eu pedi ajuda pro meu marido para me levantar da cama. Porque eu não conseguia. A sola do meu pé doía. E às vezes... e aí a gente vai falar sobre isso por conta desse quadro inflamatório. Ou seja, não tinha nada a ver com exercício físico, tá? Então, cuidado com o profissional que você vai procurar, ou, é claro, um pronto-socorro não é um local adequado para que faça-se uma investigação profunda daquilo que você está tendo. Mas não é todo profissional também, Flávia, isso eu pude perceber, que consegue olhar e detectar pós-Covid várias situações. É, isso aí. Então, isso dificulta para as pessoas até escolher qual é o tratamento certo. Então... ou seja, não era fadiga muscular, era uma doença autoimune que estava se desenvolvendo. E ali eu fiquei desesperada, porque eu achava que eu ia ter uma doença autoimune, eu achava que ia ter aquela... Como é que é o nome daquela doença que a pessoa não faz mais nada, vai ficando... Miastenia graves?
Ai, é tipo uma... Guillain-Barré, Isso. que vai, né? Você vai ficando sem se mexer, né? Exatamente. Vai perdendo os movimentos. É isso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, isso não é. pode acontecer comigo, não é possível. E eu me identifiquei muito com a sua história, porque nascemos no mesmo dia, por acaso, né? 27/9. É por isso que a É luz por isso chega, que a luz entendeu? chega, Aqui entendeu? tem 3 librianos, é muita luz, E aí, apaga esse refletor, não precisa. Eu me identifiquei muito com a história dela, né? Me identifiquei muito, porque de fato eu passei por isso, eu sei bem como é, eu sou super ativa, também não conseguia abrir uma garrafa, não conseguia pisar meu pé no chão. Falei, não, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu faço isso com todos os pacientes, claro, mas você também se permitiu ser ajudada. E isso é uma coisa que a gente vê muito na clínica. Às vezes o paciente vai buscar um auxílio, mas também não se propõe a fazer direitinho o tratamento que é recomendado, entendeu? sim. Então você foi fazendo passo a passo, Eu né? acreditei também no Você tratamento, acreditou, né? você entrou de cabeça, cara. Você realmente mergulhou e se dedicou, entendeu? Então, o mérito, né, tá junto, né, do profissional que te acompanha e de você por ter abdicado mão de algumas coisas, ter retrocedido e, né, ir pra mim, devagar, eu me lembro né? que você dizia assim pra mim, você não vai fazer exercício agora. É isso. Imagina eu falar isso pra uma pessoa, você não vai fazer, ela não tinha condição de fazer exercício, mas você respeitou, não é né, possível. devagarzinho, né? E realmente, nem que eu quisesse, eu não conseguiria fazer exercício. É. E foi muito sofrido pra mim não fazer exercício. Eu sei. É. Porque pra quem tá acostumado a praticar qualquer tipo de atividade física, quando você para, primeiro que você sente que você vai retroceder tudo que você evoluiu. Conquistou. E depois porque você se sente meio que inútil mesmo, né? Tipo, se eu não posso fazer um exercício, se eu não posso segurar uma sacola de mercado, o que vai ser de mim, né? E, enfim, eu acreditei no tratamento. Apesar de ser um tratamento que é tipo assim, vou falar, tá? Pode Você fica falar. meio desconfiado. É, claro. Não, mas é uma coisa Porque nova, a gente tá né? tão acostumado a ir à farmácia, vai lá, compra o remédio, engole aquele negócio. Ah, e eu quero falar sobre uma coisa. Eu me lembro, Flávia, que quando eu cheguei lá, você me falou, você tá fazendo o quê? O que você tá sendo tratada? Aí você falou, ai, que bom, você tá com a Mara, ela é maravilhosa e tal. Eu falei, ai, graças a Deus, agora encontrei você. Mas eu já estava há uns 5, 6 meses com o intestino destruído. Então, assim, eu tinha diarreia todos os dias. Aí eu achava também que eu ia estar com, sei lá, com câncer de colo. Aí eu falei, cara, meu intestino tá ferrado. Já era, tá acontecendo alguma coisa muito errada. Porque já tô 5 meses com diarreia, isso não é normal. E aí regulava a alimentação, não melhorava. Tomava esses probióticos para regular a flora, não melhorava. E ali a Flávia falou assim, Ellen, não vai melhorar mesmo. E aí, todos esses anti-inflamatórios que você toma não vai melhorar porque o seu intestino está extremamente inflamado, não absorve nada, sai tudo. Exatamente. E ali, quando a gente começou a fazer tudo venoso, e aí você tem que estar com a mente aberta realmente para acreditar que vai dar certo, porque também não acontece da noite pro dia. E Flávia foi muito categórica comigo, me disse, Ellen, você vai começar a fazer medicação, acredito, não, tipo, você vai começar a se sentir melhor, não para o tratamento, porque as pessoas param. É isso aí. Esse é o maior, a gente conversa muito, né? Não tem como. E a gente percebe que muita gente chega na clínica cansada, com, né, dores crônicas, etc. Começa a fazer um protocolo, vai 1 semana, 2, 3, 4 semanas. Aí depois a pessoa já tá se sentindo ótima. Aí deixa de vir. Porque melhora, né? Só que é um fato que 15 dias depois a pessoa volta a procurar não tão bem como poderia estar se não tivesse interrompido o tratamento no meio. Então, eu acho que antes, a primeira coisa é a gente acreditar que aquele tratamento vai funcionar. Sim. Acabou. Essa é a primeira coisa. Então a gente chega e explica, eu acredito. Você acredita? Você confia? Então vamos embora. É porque é algo diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é diferente aqui no Brasil, né? Porque lá fora, nos Estados Unidos, já é uma medicina bem avançada, né? E aí eu falo que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de usar isso para nossa saúde desde agora, né? Imagina se você fosse ficar sofrendo com um tratamento tradicional, você não ia conseguir, né? E foi esse tipo de medicina que me ajudou também, entendeu? Agora, assim, porque eu ficava muito feliz, que eu faço isso com quase todos os pacientes, né? Eu mandava mensagem, né? Eu ficava assim, ai meu Deus, tomara que ela responda que tá melhor. Tomara que ela responda que eu fico vibrando pela conquista do paciente. Aí teve uma vez que a gente fez o da dor, a primeira a gente fez o do intestino pra regularizar, que você falou, gente, mas com um soro eu já melhorei meu intestino, né? Você falou, Flavinha, eu melhorei o intestino. Eu falei, pois é, você fez né? Não vou ficar falando aqui porque não é pra todos, né? Foi pra você. Aí depois a gente fez o da dor. Aí eu me lembro que eu mandei mensagem, né, pelo celular da clínica. Aí você, quando você respondeu pra Vanessa, né, que a gente tá sempre junta.
Fala pra ela que eu tô com menos dor. Eu falei, ai, gente, eu não acredito. Era só isso que eu precisava ouvir, que a gente fica feliz com a conquista do paciente. Então, eu sei como é ruim a gente conviver com dor, Gente, entendeu? É muita dor. É tipo Deus me assim, livre, ó, cara, isso olha. aqui até hoje dói um pouquinho, né? É como se tivesse ali uma lembrança da dor. Mas isso aqui era, assim, absurdamente doloroso. Eu não conseguia segurar minha bolsa. De trabalho. Então, mas essa questão da medicação em si, e outra coisa que você me disse, você vai vir uma semana, e eu falo, mas eu vou ficar aqui pra sempre. Não, Ellen, você vai vir, vai tomar uma sessão, vai fazer outra. A princípio, nós vamos estar juntas todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. E, tipo, a gente fica ali, faz uma fofoca, morre de rir. E hoje a gente já tá ali mais de passado. Engraçado que ontem eu falei assim, ai, gente, acho que eu vou falar com a Flávia que eu quero ir lá tomar um sorinho. A minha felicidade em relação a Ellen foi o dia que ela voltou a malhar. Porque a Ellen, quando eu voltei já pra clínica full time, você já tava lá e a gente começou a conversar e tudo mais. Esporte, corria, não corro, pedalo, não pedalo, nado, crossfit, não sei o que. E ela falando que tava parada, que ainda tava se recuperando, etc. E quando ela postou no Instagram, lá, malhando, me marcou e te marcou, voltei, pra mim, foi a felicidade. Eu falei, cara, ela voltou a fazer, porque você voltou a fazer aquilo que você gosta de fazer. E te faz bem, né? Não, e às vezes as pessoas acham que isso é uma futilidade, né? E assim, quando na verdade, quando você tá passando por um problema de saúde, o mínimo que você consegue fazer é uma conquista tão grande. Tão grande. E eu acho que para vocês que trabalham com medicina, eu acho que é sensacional. Porque eu não conseguia fazer esse movimento aqui. Então, assim, ainda não tô de alta pro CrossFit, né? Em breve. Enfim, mas tô de alta pra... E a Flávia falou assim, eu falei, eu posso malhar? Ainda não. Tá bom. Mas assim, posso malhar? Não. Aí na terceira semana ela falou assim, eu vou deixar você voltar a malhar. Na verdade, eu vou deixar você treinar com fisioterapeuta. Aí eu... se mata o fisioterapeuta. Mas eu tenho uma fisioterapeuta maravilhosa que ela coloca pra gente pra fazer exercício mesmo. Isso aí. Aí eu falei assim, cara, mas Flávia, eu pago um personal. Então tá, com personal, sem peso, leve, de levinho. Aí eu lá fazendo aquele exercício assim, com pezinho. Gente, eu levantava, sei lá, de bench press. Aquele supino deitado, meu pé era 54 quilos. Caraca. Então, você imagina eu pegar um pezinho de 2, porque de 5 não ia ainda. Então, tipo assim, a gente veio, zeramos tudo e começamos devagar. Quando eu peguei a barra, ainda não tô no cross, mas quando na musculação eu peguei a barra lá embaixo, porque eu não conseguia estender os braços. Peguei a barra, fiz esse movimento, joguei pra cima e voltei, porque esse movimento eu não conseguia sustentar, porque doía os ombros inteiros. Tipo assim, eu não conseguia sustentar o peso. E fazer esse movimento, colocar no chão, eu falei assim, tô acreditando, vou postar agora! Tem que postar você pra Flávia! É isso que eu falo, as pessoas têm que saber valorizar o processo, né? Que realmente, assim, o caminho, né? Ele é árduo. Então, por isso que eu falo, hoje, eu me tornei uma pessoa grata. Que todo mundo, gratidão, gratidão. Eu sou, porque todo dia que eu acordo sem dor, que eu consigo praticar minha atividade física sem dor, que eu não preciso tomar um anti-inflamatório, porque eu não tô sentindo dor, eu agradeço a Deus. É o mínimo mesmo, né? Tipo assim... Quem convive com dor sabe o que é. Quem nunca teve isso, não tem noção do que a gente está falando, entendeu? Mas você conviver com dor, uma pessoa que é alegre, alta astral, feliz, viver com dor, cara, deixa qualquer pessoa para baixo. Aí a gente não se reconhece, né? Não. E assim, é como se você com... Vou traçar claro que eu não tenho 20, né? Apesar de parecer. Autoestima, galera. Nem isso eu tinha, tá? Autoestima eu tava lá no pé. Mas é como se você, com 20 anos, se sentisse como uma pessoa de 70. Fisicamente. Era essa a sensação que eu tinha. E, gente, não é possível fazer atividade uma vida inteira pra não sentir isso e agora eu tô sentindo. Mas, enfim, coisas da vida. E Flávia me falou algo que eu vim repensando, pensando, e eu penso nisso frequentemente, sabe, Flávia? Você tem que se reconhecer numa nova condição. É isso. E aprender a lidar com as suas novas limitações. Então, talvez eu nunca mais vá praticar um crossfit, por exemplo, com a carga que eu fazia antes. Ok, então eu vou adaptar aquela carga e vou continuar fazendo. Ou vou mudar de esporte.
Então, nesse período, o que eu fiz? Uma pessoa um pouco agitada, vocês percebem, né? Vocês não, né? Deixa eu super calminho. A gente é calmo. E aí, o que eu percebi? Eu falei, então eu vou procurar... Porque só a musculação não ia dar conta de mim. Agora tu tá no spinning, que eu já vi, eu né? me identifico. Ó, eu vejo eu fui pro tudo. spinning. Eu era Daqui rata a de pouco a gente spinning, vai lá pra sabia? prainha de bicicleta, fazer um bate e volta. Eu tô me identificando, se obviamente, identifica cada um na muito. sua... Né, cada um Não, no seu você, a quadrado. sua história é bem Porque, mas o que Você era acontece? obeso, Eu nunca, olha só, agora. eu nunca tinha, até então, eu nunca tinha me lesionado. Eu nunca tinha ficado sem o esporte que eu me apaixonei. Porque, na verdade, a corrida, beleza, triatlon e tudo mais, mas o que eu amo de verdade é correr, ponto. Eu também. As pessoas, eu vejo, aí as pessoas amam pedalar. Eu queria amar pedalar, mas eu amo correr. Ah, mas eu amo pedalar. Que bom, Legal, eu amo vai correr, pedalar. exatamente. Bicicletinha, me deixa exatamente. aqui, meu tênis. Então, assim, o pedala e nada, é porque como eu não consigo fazer uma coisa só, então a gente pedala e nada pra... Mas então eu tô há praticamente um mês exato sem correr. Hoje eu corri 20 minutos... Mentira, na quarta-feira eu corri 15 minutos sem dor e hoje eu corri 20 minutos sem dor. Por que eu tô falando isso? Porque eu agradeci correr 20 minutos sem dor. E assim, não adianta eu ficar... A gente fica em êxtase, É né? isso, e não adianta eu ficar indo contra a dor. É. Porque se existe a dor, assim, é uma parte do nosso corpo querendo falar alguma coisa pra gente. Eu acredito nisso, Sim, tá? sim. Mas Então, é fato. Então, eu tinha duas opções. Ou eu vou ficar indo contra a dor, me colocar contra ela no ringue, ou eu vou conversar com ela e vou entender o que ela tá fazendo ali. A PNL fala disso. Sim. E, cara, hoje, quando eu me vi correndo 20 minutos sem dor, eu falei assim, obrigado. Eu corri 20 minutos sem dor, mas, pô, só 20. É. Mas hoje... E 20 minutos você correu quantos quilômetros em 20? Olha aí, Nem tô já. vendo, acho que 2 e pouco. Eu nem posso ver isso, que a minha coach falou, cara, se você começar a pensar... Não, eu tô meu botando pace. toalha pra não ver, porque eu sou... Mas o ponto, hoje eu corri, os meus 20 minutos hoje foi os meus 42 de um mês atrás. Não tem Exatamente. diferença. Exatamente. Porque hoje, o Porque que a eu realização consigo é de isso. voltar a correr. É isso. Exatamente. É isso. E aí eu tenho que... Uma coisa que você falou, que isso é fundamental, é você se colocar na posição de cura. Você se colocar na posição da transformação. Você se colocar na posição do que é possível. Porque, cara, se não for possível pra sua mente, não vai ser possível pro seu corpo. É fato. E aí não tem tratamento que Aí resolva. não tem tratamento que resolva. Então, tem assim, que a principal... Não é óbvio, mas o principal pontapé inicial do tratamento é ir com a cabeça, eu vou. Eu me entrego. Eu me entrego. É porque eu acho que também quando a pessoa chega lá, no caso, alguns parecidos com o seu caso, a pessoa já tá desesperada. É. A E pessoa já não- desacreditada desacreditada também. de tudo. Você já tava de saco cheio. Eu já tinha, seis meses que eu tava nesse quadro. 6 Olha meses que isso. você estava percorrendo e não estava conseguindo ter o sucesso que você desejava e procurava e merecia, entendeu? Então a pessoa chega ali assim muito desesperada. Mas você também fez o seu dever de casa muito direitinho, entendeu? Eu sou meio rebelde, né? Ela briga comigo Não, de às vez em vezes, um quando. pouquinho. Toma um vinhozinho a mais, né? Aqui e ali. Mas a gente vai fingindo que não tá vendo, entendeu? E Que eles vai precisam ser felizes compensando. também, E né? também vai compensando do outro lado. Mas não só na parte do esporte. Vamos falar um pouco agora da sua parte profissional, da sua parte como mulher, da sua parte como uma guerreira que é. Então, assim, beleza. Você ficar sem dor te ajuda a voltar a treinar. Mas também te ajuda a montar o seu escritório, a ir para as redes sociais de uma Diga quem maneira é essa totalmente... Ellen poderosa, Então, Brasil! Agora é a pergunta que eu inverti. Quem é Ellen Francischini? Bom, Quem? vamos lá. Caralho! Brasil, vamos lá. Para tudo e ouça essa mulher agora. Então, a Ellen Francischini é uma advogada. Eu sou advogada. Muito prazer. Convido a todos a conhecerem lá meu Instagram, Ellen Francischini, _ADV. Eu falo sobre prática jurídica para advogados que estão no início ali da carreira. Eu sou do interior, eu vim de Volta Redonda. E aí eu vou contar um pouquinho de como a Sandra me indicou a Flávia, como eu cheguei até a Flávia. Eu sou de Volta Redonda, do interior do estado. Me formei em 2008, vim para o Rio, porque me casei com o meu ex-professor de faculdade, que eu não sou boba, nem meu nada. Deus, nem eu tava sabendo dessa história, mulher. Então, aí me casei com o Vitor, já tem uns 14 anos, vai fazer 15 anos que a gente tá junto. Tenho uma filha de 17 anos.
E eu fiquei viúva no meio da minha faculdade. Já te contei isso? Não. Então vocês vão ficar sabendo. Caramba! É muito legal para as pessoas que estão... Ellen, você tá contando essa história para se vitimizar? Não, Brasil, isso, não pira, tá? Antes que alguém venha fazer comentários. Mas enfim, se quiser fazer também faz. Eu fiquei viúva com 28 anos de idade. Eu estava no 3º ano da faculdade de Direito. E eu estava grávida, de 7 meses e pouquinho. Então, foi um período muito difícil para mim. Então, assim, se você for pensar, quais foram os lutos que você viveu? Fora das pessoas que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Esse foi um luto muito forte, que eu perdi meu marido grávida, no 3º ano de faculdade, e ali enfim, concluí a faculdade aos trancos e barrancos, não tinha grana, devia um período, pagava outro, e assim foi. Aí, até o final da faculdade, o Vitor me deu aula no último período da faculdade. Então, assim, a gente se conheceu só lá no final, no último ano. Mas era assim, devia um período, pagava outro, devia um período, pagava outro, devia um período, pagava outro. Eu tomei uma decisão de não voltar para a casa dos meus pais, e aí eu não voltei. Eu tinha ali uma reserva de grana que dava para eu me bancar com a Sofia durante um período. Tive vários anjos que nos ajudaram, que apareceram. Né? Sandra foi desses anjos, porque assim... Aí o Cláudio tinha um carro, e desse carro foi a busca e apreensão, porque o inventariante não pagava as contas do espólio, enfim. E... Cara, quando eu tava casada com o Cláudio, e aí eu não tinha grana para pagar a faculdade de Direito, porque eu não tinha grana, gente. Eu vim do interior, meus pais são pessoas humildes, enfim. E ali ele falou assim, eu vou pagar a sua faculdade de Direito. Eu dizia, não vai pagar, é um absurdo. Eu trabalhava num hospital, ganhava pouco. E ele falou assim, não, eu vou pagar para você. Quando você se formar, isso vai retornar para mim. Você me paga quando você se formar. Eu falei, então tá bom. Eu casada com ele. E ali aconteceu tudo, ele morreu no meio do caminho, eu fiquei sem grana para pagar a faculdade, então eu devia uma parte, ganhava outra, enfim, assim foi até o final da faculdade. Fui quitar a faculdade, sei lá, com uns 3 anos, 4 depois de formado. E no decorrer disso tudo, eu não passava no exame da ordem. Então, assim, foi muito tortuoso, porque imagina, eu terminei... Cara, eu ia fazer prova, dando de mamar, enfim, não tinha dinheiro, criança pequena, aquela confusão, e eu tomei a decisão de não voltar para casa dos meus pais, que eu achei que ia ser um retrocesso na minha vida, para mim, como mulher, como pessoa. Eles me ajudaram muito, meus pais foram uns anjos, assim, eu tive alguns amigos que me ajudaram, Sandra me ajudou muito. E aí, Cláudio tinha esse carro voltando no carro. Tinha esse carro, o carro ficou comigo por um período, o inventariante não pagou o financiamento do carro, o que aconteceu? Perdeu. Uma busca e apreensão comigo no meio da rua, com a Sofia no carro. Ai, meu Deus. Então, assim, tudo de desgraça que você pode imaginar aconteceu. Assim, E isso vai tornando a mulher que a gente é, né? Criada na diversidade, entendeu? Aí. Então, se você está passando por esse problema, não desiste. Porque se você tiver força, perseverança, paciência, as coisas acontecem. Seja resiliente, vai rolar. Enfim, e aí, 2 anos depois eu passei na ordem. Conheci o Vitor no final da faculdade, a gente ficou junto na festa de formatura, estamos casados até hoje. E aí, vai o racha, porque eu morava lá, ele morava aqui, a gente se encontrava de 15 dias. Resolvemos ficar juntos, vim embora para o Rio, Sofia veio pouco depois, então a gente se conhece desde que Sofia tem uns 2 anos e pouquinho. O Vitor me ajudou a criar a Sofia, porque ela está com 17. Então, Maria Eduarda tinha 21 anos, que ele tinha uma filha também, as duas são como irmãs hoje, elas são muito amigas. E ali eu vim trabalhar com o Vitor no Rio. Mas eu não tinha ordem. E aí, o que eu fiz? Tô falando demais, né? Vocês querem... Não, a gente quer que você conte. O podcast é seu. E aí, o que eu fiz? Eu falei... como eu não passava na ordem, eu já tava aqui no Rio, eu falei assim pra ele... O sócio dele faleceu, ele ficou sozinho também. Também não tinha grana, os dois sem grana, sabe? Lutando pela vida ali. Como é que fala? Quando você tá no avião, se cair a máscara... Exatamente, era assim que a gente se sentia. Era exatamente isso. E como eu não passava, eu falei assim, ô Vitor, olha só, eu vou fazer um curso para entrar na indústria farmacêutica. Eu conheço muitos médicos, não sei o quê, barará, eu falo pra caramba, eu vou entrar num curso desse. Ele, você tá maluca? Faz exame de ordem. Não quero mais, porque eu reprovava toda hora. Eu reprovei, eu fui passar no 4º exame, só reprovava. Eu falava, não é possível, meus amigos todos com essa droga da carteira, e eu não sou idiota, e eu não consigo passar. E ali eu fui fazer essa droga desse curso. Fiz esse curso, foi ótimo, porque me permitiu falar, porque apesar de eu falar muito, eu tinha muito bloqueio em falar para as pessoas, eu não conseguia. Isso aqui era inimaginável. Caramba. E ali
Ele falou assim, tá bom, então faz esse curso que você quer fazer, mas olha só, tenta de novo o exame de ordem, tenta de novo. Aí quando eu desencanei, falei, ai, que saco, não me deixa em paz, porque ele é professor, me deixa em paz, vou fazer. Fiz, pum, passei. No 4º exame. Isso representou um atraso ali no início da minha carreira de uns 2 anos e meio. E é por isso que eu quero falar uma coisa. Seja realmente resiliente. Eu não acreditava que eu ia passar na ordem. Eu passei. Aí passei, comecei a ganhar uma merreca. Ganhei muito pouco. Fui trabalhar com ele. E ele também não tinha muita grana pra mim. Eu era funcionária do Vitor. A gente se deu muito bem trabalhando junto. Eu também tive muita humildade de entender que eu tinha começado do zero. E aprender com ele, que não é fácil. E trabalhar com o marido também não é fácil. E ali as coisas foram acontecendo. Hoje eu sou dona do escritório, ele foi para o Tribunal de Justiça e eu mantenho o escritório ali como Ellen Francisquini Advogados Associados. Caraca! Tenho lá de uma mulheres equipe. assim que a gente precisa no mundo, meu povo. Ou seja, consegui, a Sofia tá com 17 anos de idade, já viajou para o exterior, pago boas escolas para ela, graças a Deus consegui fazer isso, porque sabe o que me veio à cabeça? Vocês viram o novo comercial da Volkswagen? Com a Elis Regina e a... Eu não vi, mas eu vi o É, burburinho, mas não vi o comercial. Porque no fim das contas, antes que alguém fale alguma coisa, porque assim, também quem está exposto nas redes sociais, antes nós falávamos isso nas pequenas rodas e ninguém criticava, ou quem criticava eram poucas pessoas. Como a gente está exposto para o mundo, graças a Deus, então se a gente está nas redes sociais, a gente acaba se expondo. A gente trabalha para quê, Flávia? Para dar o melhor para os nossos filhos e para os nossos pais. Exatamente. E ali o comercial da Volkswagen é exatamente isso. Como os nossos pais, que é a música, que é nossos filhos. Então, a gente trabalha para isso, para dar o melhor para os nossos filhos, para dar uma velhice tranquila para os nossos pais. Então, quando eu olhei aquele comercial, eu falei, gente, que incrível, né? E é exatamente isso. Então, hoje, por que eu trabalho? E como impactou todo esse processo de tratamento, de cura e de evolução, que quando eu cheguei no consultório eu estava arrasada, isso impactou diretamente no meu trabalho. Então foi um movimento de tudo junto. Transição de escritório, o Vitor indo para o Tribunal de Justiça, eu montando um escritório novo com a minha cara, com a minha personalidade. Com seu nome. Com o meu nome, montando uma nova equipe. Eu já advogo há 14 anos para uma companhia aérea internacional, então eu advogo no Brasil inteiro. Eu conheço do Iapoca ao Chuí advogando. Então, aconteceu tudo junto e eu não tinha energia para lidar com isso tudo. E eu tinha que ter energia. Então, imagina o meu nível de esgotamento no meio desse turbilhão de coisas. Então, eu contei aqui um pouquinho da minha história para vocês verem que é possível. Você vê, eu fiquei viúva, eu fiquei sem grana, eu vim para o Rio, eu larguei meu emprego. Em Volta Redonda, eu falei, se eu não for, eu não vou crescer. E se eu não dou esse passo e pulo do penhasco, isso aí. eu não ia voar. É que nem a história da águia e da galinha. É isso. Exatamente isso. Quando eu me propus a voar, eu voei. E eu acho que quando você coloca objetivos na sua vida, eu não gosto da palavra propósito, não, de objetivo mesmo. Objetivos, você tem que traçar metas para alcançar esses objetivos. E uma dessas metas era o quê? Eu me propor um tratamento e que eu acreditasse nele para eu me curar, para eu ter uma vida normal novamente, que eu não tinha mais, entendeu? Nossa, falei pra caramba. Não, e sabe o que eu acho legal? Que é o lema que eu uso para 2023, né? Esse é o meu, quer dizer, o meu lema. Eu que li num livro e esse eu tô pensando nessa frase desde o início do ano. Se joga que a rede aparece. Então, o meu lema de 2023 é esse. Se joga que a rede aparece, entendeu? Você voa, vai, simplesmente vai. Tem que dar o pé. Eu também tive que tomar decisões super importantes na minha vida profissional. Imagina, eu exonerei de um vínculo público. Eu só fui contar para os meus pais depois de um ano que eu saí do hospital. Meu pai e minha mãe, imagina, meu pai é concursado público, é aposentado do serviço público até hoje. Meu pai é médico. Eu queria, porque queria, era o sonho da minha vida passar num concurso público e eu passei para o Ministério da Saúde. Eu passei para o concurso do Ministério quando eu ainda era residente. Eu nem pude assumir porque eu não tinha terminado a residência. Eu fui para a final de fila. Depois eu fui chamada. Nunca vou me esquecer. Tava dando de mamar pro Daniel na cama e toca o telefone, que naquela época ainda tinha telefone com secretária eletrônica. Eu lembro. Aí tava lá. Aí tinha duas linhas, linha 1 e linha 2. Criança, eu lembro.
Não, eu lembro que na casa da minha mãe tinha um telefone que tinham duas linhas. A linha 1 e a linha 2. Aí tu ficava lá, né? 2255-7585, 2255-6389. 89. 19. Quer apostar? Quero apostar. Vamos ver quem tá certo. 89. 19. Vamos ver. Tá bom. 19. Vou anotar. Pode anotar. Daniele Barcelos e Vanessa. Vamos ver quem tá certo, tá? Essa é pra vocês. Gente, irmãos. Ai, ai. Ai, gente. Mas Mas é fala. muito bom, né, cara? É muito bom, E aí é gente. isso, E a eu- vida e seus encontros maravilhosos, entendeu? A vida e seus encontros sabe o que que eu Mas mais maravilhosos. isso que você falou é isso, porque assim, não existe estabilidade. Não né? existe. Porque que só nem o- existe é, estabilidade não pra quem tá do existe. outro lado. É, isso aí. Quem tá do outro lado acha que aquela pessoa tá estável. Não é só estável financeiramente, É. não. Estável emocionalmente. É, estabilidade. Fisicamente. Cara, E estabilidade não quem existe. vê, quem nos vê na posição que hoje Que- estamos, então, não tem a exatamente. mínima Não tem a menor noção. da estrada esburacada que a gente Que nem o percorre, vídeo que eu postei do entende? Davizinho. Você viu, do meu filho na internet. Maravilhoso! Mas você viu Aqui. beijinho no ombro, né? Beijo. Porque ele valoriza o esforço que o pai, Parabéns que o pai pela e a educação mãe que você deu pro seu teve filho. pra... Porque Mas na você verdade viu é quantos isso. haters foram lá Mas falar isso- do garoto? mas isso Não, que é mas o que ela ele falou. A gente acabou tá de exposto falar. na mídia, mas é o que ela falou. A pessoa vê lá uma médica que tá bem hoje, não sabe o caminho que a gente percorreu pra chegar até ali. É luta. Exatamente. É luta. Nada E olha é fácil, só, gente. entendeu? Quero falar uma coisa aqui. Pode jogar pedra, não É. ligo. Isso é fruto da educação que você deu pro seu filho. Graças a Deus. Imagina se você tivesse um filho que não reconhecesse o seu valor. É isso, mas é isso. Imagina, exatamente e isso. assim, o que a gente mais vê hoje são filhos que acham que merecem tudo, que né? que viram as costas pros É, pais, sabe? Os pais envelhecem e ele cuida da própria vida e os pais ficam lá largados. Isso é um sinal de que lá na frente os seus filhos vão fazer o mesmo. vão fazer o mesmo por É isso você. Então, assim, hater vai ter. Hater a gente tem na isso, vida. é isso. E assim, Só que hoje eles estão... Porque como tá Se online... mostram. Exatamente. Ótimo, É assim, o pior são os haters que a gente não isso. conhece. É isso É mesmo. aquele que tá ali batendo nas suas no costas. teu ombro, você tem razão. Falou tudo. Agora, É verdade. infelizmente, tem pessoas que, Verdade. enfim, que enxergam a maldade em tudo. É. Tem pessoas que passam o dia na internet e são tão é verdade. amarguradas consigo É. mesmo que eles simplesmente, aonde eu vou jogar minha amargura? Porque ninguém quer isso aí, conviver é comigo. isso aí. Então eu vou pegar meu celular, vou jogar minha amargura no Davi, vou jogar minha amargura na Flávia, vou jogar minha amargura na Ellen, vou fazer uma chacota de alguma coisa. É. Mas as pessoas também que estão lá fazendo isso não se propõem a fazer absolutamente nada. Não É isso. saem, não vão pra... Como é que a Brené Brown fala? Não estão na arena, né? Não. Não vão pro palco. Eu- né? Não dão a cara Eu comecei a tapa, fazer né? um Não se exercício expõe, né? tem 15 dias. Eu comecei a fazer um exercício que eu li nesse livro. Que é o seguinte. Esse livro é muito bom. Eu só a me coragem preocupo... de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Isso Pois é é. sensacional. Cara, Eu muito só me bom. preocupo agora... Eu só me preocupo com a opinião de quem tá dentro da arena. Quem tá fora da arena eu nem ouço mais. Mas, Então, mas assim, incomoda. eu Incomoda, entendo. chateia. Ainda mais quando fala de filho, Mexer com né? meu filho, cara, já era. É assim, é difícil. Mas aí sendo, muito um pouco difícil. sendo um pouco do advogado, do diabo, foi o que eu falei pra ela. Falei assim, quando a gente... como você falou, quando a gente se expõe, a gente tá preparado pra isso. Então, se a gente expõe o nosso filho, a gente também tá preparado Tem que tá, pra isso. Mas eu nunca Não imaginei tem que as jeito. pessoas pudessem ver maldade no que uma criança ingênua Mas as pessoas falou veem, do mas coração. as pessoas são mais... Mas é porque as pessoas ligaram, como o garoto falou de Covid, aí foi pro lado político. Mas até Saindo da depois- boca de uma criança, Flavinha, entendeu? Flavinha Foi teria, isso, cara. teria se não tivesse ido pro lado da política, Também porque acho. foi o que eu falei no meu story agora. O julgamento da pessoa é uma autoconfissão. Ela não tá julgando, ela não tá falando do Davizinho ingênuo, ela tá falando dela mesma. É, isso aí. A pessoa que... Aí eu fiquei muito A chateada. pessoa julga o outro com a lente que ela tem, com o filtro que ela tem. Então a isso aí. maldade que ela vê numa criança de 11 anos não é da criança, é do que ela tá vendo. O julgamento que a gente faz é uma autoconfissão. Mas é isso. É Você isso. uma vez falou lá na clínica uma coisa sobre, em relação a isso. Mas também, Flávia, eu posso falar? Essa galera quer palco. Assim, a única forma deles terem palco, já que eles não estão dentro da arena, é fazendo isso. Então, sei. assim... Não, eu fiquei chateada, se mexeu comigo, sabe? Mas tudo bem, passou. Mas assim, passou, parabéns. É. Ele é maravilhoso. Ele é fofo. Já quero contratá-lo. Se ele for fazer medicina, direito é o lugar Ele, dele. falou- ele vai ser, Arrasou. ele vai ser anestesista. Anestesista, ele fala desde criança. Ele vai ser anestesista. Arrasou. Ele Você gosta sabe de que o agulha. pai da Sofia era médico. É? Era médico, ele era cirurgião geral. Sandra Portela, eu conheço por conta do Cláudio. Caramba. Por conta do Cláudio. Eles eram muito amigos.
Que E aí, coisa, deixa eu contar uma gente. coisa, olha que Lógico. legal. Eles eram muito amigos. Tô falando isso porque Sandra que me apresentou... Senão ela vai matar a gente, inclusive. Que me apresentou Flávia, né? E aí, Isso é Sandra... coisa de Nikit, né? Que me apresentou Flávio. Eu sou de Volta Redonda, mas tudo bem. Eu sou de todo mundo e todo mundo Nikit não meu. fala assim, eu vou para a casa da Não, Flávia. vou Não, na casa eu de vou na casa de Flávia. Flávia. Minha filha é mais niteroense do que de Volta Redonda. Mamãe, vou na casa de Manuela. Tá bom, vai lá na casa de Manuela. Mas a Sandra era muito amiga do Cláudio. Então, é uma herança que eu fiquei. Eu fiquei com uma herança bizarra, maravilhosa, dos amigos dele. E, cara, olha que incrível. Nesse período aí conturbado, que ele faleceu, que não sei o quê, que eu tava com a Sofia bebê, recém-nascida, que eu fiquei sem o carro, a Sandra ia lá em casa, me dava carona todo dia. Só, ela saía da casa dela, me pegava com a Sofia lá em casa, Caramba. deixava a Sofia na creche comigo, depois me levava pro hospital com ela, que eu passei a trabalhar no hospital com ela, depois disso. Eu trabalhei no hospital como auxiliar administrativo durante a faculdade ali, para ter grana pra poder. e terminar de pagar a faculdade. Caramba. Então, ela me pegava todo dia de carro, porque eu não tinha mais carro. Fiquei a pé no meio da rua, não tinha mais carro. Gente, eu não tinha dinheiro, não tinha mais carro. Aí meu pai me ajudou a comprar um Fiat Uno, todo ruim, carro, todo ruim. O meu primeiro carro foi um Fiat Uno também. Me trazia pro Rio, eu vinha... aquele Fiat Uno. Enfim, aí hoje tudo mudou, a condição de vida melhorou, graças a Deus. Graças a Deus, hoje eu posso pagar um tratamento diferenciado. Então, acho que quando a gente faz o bem pro outro e não fica perdendo tempo sendo hater da vida de ninguém, que eu tenho mais o que fazer, inclusive. Com certeza. As coisas acontecem, a vida flui, a vida vai pra frente, sabe? Então, é isso. Parabéns pelo seu filho, parabéns pela médica que você é espetacular. Eu sou. E é muito incrível isso, porque no meu escritório, os meus clientes normalmente se tornam meus amigos naturalmente. Então, assim, a relação começa mais formal, e ali a gente faz reuniões, não sei o que, daqui a pouco... Porque ela transborda. E com a Flávia, a mesma coisa. Não consigo chamar ela de doutora Flávia. Flávia, pode chamar de Flávia? E aí eu vou lá o quê? Pra comer trufa, que é maravilhosa, entendeu? Pra comprar meu shot, ganhar minha camiseta, meu boné. Ganha tudo ela, tá? Um exercício que eu vou te propor agora. Ai, meu Deus, vai. Você contou a sua história. Vamos imaginar que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, a gente vai estar fazendo um outro podcast. Já deve ser outra coisa, né? Tá evoluindo. Eu, Flávia e Ellen Francischini. Como que daqui a 5 anos você vai estar e como que você vai falar desses 5 anos que passaram? Eita, entendeu? Meu Deus do céu, Eita, que isso? Vamos lá. Como é que eu vou estar? Mais velha, né? Mais poderosa. Um pouco mais botox. Cara, sabe como eu quero estar daqui a pelo menos uns 5 anos? Eu quero estar bem disposta, porque eu quero estar saudável. Se eu estiver saudável e com a minha musculatura em dia, porque o que eu mais tenho medo Já viu essas pessoinhas que senhorzinhos na rua, que mas vai só assim, mas esse é o maior problema da população e não hoje não consegue andar sozinho. O que eu mais tenho vontade é subir uma escada isso aí. sem ajuda, descer uma escada, sentar e levantar sem ajuda. Agora, 1 minuto. É perfeito ela estar falando isso, ela é uma pessoa leiga que não é da área médica. E olha o que você quer. E o nome disso, tá? E é o que eu venho estudando, é sarcopenia e osteopenia. E é o que deixa as pessoas debilitadas na velhice. Então, por isso que é tão importante, e eu falo tanto da prática do exercício físico, porque como é que você vai evitar isso e ter a sua autonomia na velhice? Isso é o quê? Autonomia. Sim. Você quer ter o quê? A sua autonomia e não depender de ninguém para subir uma escada e fazer as suas coisas do dia a dia. Mais básicas. Básicas. Como é que você consegue isso? Praticando atividade física, só isso. Só assim, musculação. Crossfit, o que quer que seja, entendeu? Porque é o que? Músculo. E músculo é vida. Você exemplificou um termo técnico falando de uma maneira leiga. Foi incrível, entendeu? Então, assim, eu me vejo, assim, a minha preocupação... Ainda mais... Não, olha só, já era uma preocupação que eu tinha antes disso tudo que aconteceu comigo. É isso aí. Então, eu tenho uma preocupação, porque eu penso em tudo. Tipo, minha filha tá crescendo. Então, daqui a pouco, eu quero mais que ela voe. Então, daqui a pouco, se ela sair de casa, não sei se ela vai para fora do país, enfim, não importa. Eu quero que ela voe.
E se ela voar, como é que eu vou estar? Eu não quero que ela voe preocupada comigo. Eu não quero que o voo dela seja cerceado para um local mais próximo, porque eu adoeci ou eu estou debilitada. Então, assim, o que eu quero é ter mobilidade, conseguir as coisas mais básicas. Sentar, levantar sozinha, tomar banho sozinha. Continuar advogando loucamente, porque é algo que eu gosto. Essa relação interpessoal com as pessoas é algo que eu gosto demais. Eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu quero estar ativa. E eu quero correr uma maratona ainda. Ai, senhor, eu Aí vou ter que sim. conseguir Você que fazer lute. isso. Aí, sim. Eu já fiz Caramba. 3... Não pode ser meia, não? Eu já fiz 3 meias. Pode ser entendi. 2 meias no mesmo dia. Pronto. Isso aí. Então, assim, eu fiz 3 meias maratonas e corri uma São Silvestre. Então, eu quero ir para e passo. São quantos quilômetros? 16. 16. Difíceis. Aquela Brigadeiro Faria Lima não é fácil. Mas eu vou te dar uma chance, tá? Porque eu posso começar pela São Silvestre. Eu tenho Tá vontade bom. de correr outra São Silvestre. Então eu vou te fazer um convite. E que dia é hoje, Não, vou te Brasil? fazer um convite Vamos. de verdade. Eu tô falando sério. Esse ano, salvo engano, eu acho que é o primeiro ano dessa corrida no Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro. Eu já vi um domingo, 15 quilômetros, o que teoricamente seria uma São Silvestre carioca. Ah, é? 15 Será quilômetros. que o Rio de Janeiro... Não desfazendo o Rio de Janeiro, que eu amo, mas a São Silvestre é icônica. Não tô falando, não é parecido com o que eu digo falando de marca, de mídia. Seria a mesma coisa, porque é 31 de dezembro no Rio de Janeiro. São Silvestre não é 31 de dezembro? É 31 de isso. dezembro. São Paulo. Vai começar dia 31 de dezembro de 2023 no Rio de Janeiro. Acho que o Será que percurso nem tá, consigo? eu acho que o percurso nem tá definido ainda. Será, Flávia, que a gente consegue? Acho que Enfim. sim, acho que sim. Mas eu tenho muita vontade, Acho que sim, então a gente tá em julho. Eu corri 3 meias. Corri uma em Portugal e 2 no Rio. Olha, Foi que lindo. máximo. E fiz uma São Silvestre. Então, quando eu comecei a fazer 21, o meu desejo era correr 42. Só que eu quebrei nos 21, meu joelho, meu trato Ai. iliotibial. Se tiver algum o que- fisioterapeuta master, por favor entrar em contato. Nunca mais me deixou correr distância longa, assim. Então, eu corria 10. Aí, 5 hoje, agora, então, né, que tem que ter mais calma ainda para recuperar essa inflamação aí toda. E voltar aos poucos. Então, o que eu fiz? Fui pra musculação, que eu detesto. lá. Tá vendo? É isso. É remédio. É isso. Então, assim, eu detesto. Aí vou pra minha bicicletinha. Adoro aquele spinning, eu tô adorando o spinning. E então eu tenho vontade de voltar a correr distância longa. Eu tô com a síndrome do trato. E o meu remédio tá sendo musculação. Fortalecimento muscular. É Eu isso. desinflamei, né? Tô há um mês sem correr e agora tô fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Então, Flávio, você vai me acompanhar por um longo É isso. tempo. Ah, porque eu imagina tenho se que você desinflamar, conseguir em enfim. dezembro. E aí eu acho o máximo, sabe por quê? É. Porque aí você vai lá na clínica, é assim, porque eu já não tenho mais dores horrorosas. Assim, gente, a dor é algo que eu tive que aprender a conviver também. É isso. Ellen, você não sente dor nenhuma hoje? Perto do que eu sentia, não. Então, a dor que eu sinto hoje é mínima. Me possibilita de fazer tudo o que eu quero. Exceto correr 21. Mas aí não é nem a dor, é o Não. trato, é o trato Mas aí- iliotibial. mas é tudo- Isso você já tinha antes. Eu já tinha. Um caminho. Então, assim, o que eu quero voltar a fazer é correr. Então, assim, aí o que eu quero fazer com Flávia, né? Lá eu cheguei no extremo da dor, no pico da dor, na crise, no pico da minha crise de dor. Aí hoje eu já não tenho mais essas dores, eu tenho aquela dorzinha ali de, tipo assim, ó, Não dá não muito mole, abusa não, hein? Não toma menos vinho, É. porque álcool inflama, tem alguns alimentos que inflamam, então tem um balanceamento ali, um tratamento com a nutricionista, um tratamento Isso com aí. o endócrino. É. Idade. Um tratamento com a imunologista, enfim, com a reumato. Mas o que eu quero? Eu quero poder fazer tudo isso de novo. Você vai conseguir. Então, o que eu quero de Flávia hoje é, como as dores já, graças a Deus, não são mais o foco da atenção, e ela fica ali puxando a minha orelha, um dia a gente vai e trata de performance, no dia a gente respeitar o vai e processo. trata de energia, no dia a gente vai é um anti-inflamatório. Então ela monta por isso que a gente falou de protocolo no início, né? Ela monta os protocolos e a partir dos protocolos
a partir do meu bem-estar, ela monta os protocolos. É isso. Né? Tipo assim, Isso é muito... Ela chega lá, de acordo com a sua clínica e com o seu desejo, eu monto na hora o que você vai fazer. Não existe nada, assim, padrão, né? Você chega, eu te recebo, como é que você tá, o que você deseja, pum. Até mesmo, fala um pouquinho disso, Flávia, para as pessoas, porque as pessoas me perguntam também, mas você tá lá, mas como é que é? Como é que é esse negócio? Você tá bem? Porque eu te vi numa foto, numa clínica, tomando um negócio, tá internada? Acham que você tá fazendo soro, você tá fazendo uma coisa ruim, né? Mas essa terapia é completamente diferente. Você tá fazendo soro para você melhorar a sua energia, a sua performance, para você desinflamar. E por que por soro? Fala um pouquinho. Porque, então, olha eu entrevistando. Olha ela entrevistando. Por gentileza. Porque você tava, como você mesma falou, com seu intestino inflamado há 5 meses. O que adianta eu te dar um remédio por via oral se você não absorve absolutamente nada? O que adianta eu não tratar o seu intestino, que é o nosso órgão principal, né? Hoje a gente fala dele que ele é o segundo cérebro. Se a gente não cuida do nosso intestino, a gente não tem uma saúde ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer num paciente que chega do jeito que você chegou é desinflamar. E a melhor via de você fazer isso é por via endovenosa. Porque você absorve 100% das coisas, dos insumos e do tratamento que eu estou te ofertando, entendeu? Não precisa passar pelo intestino para absorver. Né? Então, assim, e o tratamento que a gente fez lá foi todo baseado nisso. Então, primeiro a gente começou um protocolo de desinflamar o paciente. Depois a gente foi para a parte da dor. Depois a gente foi para a parte da energia. Agora a gente sem desinflamar, a dor não vai embora, né? Então, o primeiro soro que você fez foi o de anti-inflamatório, entendeu? Foi um detox mesmo. Você tinha que limpar o seu corpo, né? Então, você fez o primeiro soro, foi um ácido lipoico, né? Ele é um poderoso antioxidante e um você falar também essas excelente aplicações. anti-inflamatório. Ele é incrível, entendeu? Além de outras funções que ele tem, mas a principal dela é ser um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Tanto que na primeira aplicação, você depois falou que seu intestino... Gente, meu intestino melhorou. Meu 2 funcionou, meu 2 tá legal. E você só tinha feito 1. As pessoas não acreditam nisso, entendeu? Não acreditam, mas você tá aqui. Você também não conhecia. Não. Você não, pra mim você foi não algo conhecia. diferente. E você fica meio desconfiado Claro, vai mesmo, fazer um tipo, negócio na minha veia, né? O que eu tô tomando? Eu não digo nem pela minha veia, não. Assim, é tipo... Mas será que eu vou melhorar mesmo com uma aplicação disso? Só porque é venoso? Só porque é venoso? Claro! Entra na corrente sanguínea na hora. Um antibiótico. Qual é a diferença de você fazer um antibiótico? Eu sou infectologista. Por via venosa ou por via oral? Quando você está muito mais grave, você tem que fazer por via venosa, porque você absorve muito mais. Depois que você vai melhorando, né, o paciente interno com pneumonia comunitária grave, você vai fazer um antibiótico venoso. Dali a 5 dias, o cara está melhor, você libera ele para casa com antibiótico oral. Mas se ele está na crise, você tem que fazer venoso para tirar o doente da crise. É mais ou menos a mesma coisa, só que com outros insumos, entendeu? Com uma outra terapia. E daí a gente faz reposição de vitaminas, de minerais, de aminoácidos essenciais, a própria entendeu? vitamina D, eu não sabia a que ela fosse vitamina tão D importante. era super baixa. Você fez injeção de ADEC no bumbum. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi o ácido lipóico com ADEC. Você lembra dos tratamentos que ela fez? Lembro. Então fala, quais foram os tratamentos que ela fez? Ela fez ácido lipóico, ela fez curcumina intramuscular, ela fez a vitamina D intramuscular, ela fez o ativador mitocondrial que eu criei para mim, para fibromialgia, que é um soro bem completo, focando nessa parte da dor. Ela fez o NADH para energia, fez o Chronic, né, que eu comecei a usar em mim, vi o resultado, depois fiz em você falou, cara, eu fiquei super bem, doeu na hora da aplicação, que arde um pouquinho, mas ele é muito bom para essa parte inflamatória. Então, ela já fez muita coisa, fez ozônio, fez o melhora de performance. Cara, a Ellen fez o tratamento muito regradinho, cara. Muito certinho. Por isso que teve os tá resultados. Melhor, cara. E fez a dieta acompanhada, né? O endocrinologista. E tem a terapia por via oral também, que você mantém. Tem lá os suplementos que eu tomo todos os dias. Então, assim, é mérito de todos, entendeu? Tem de todos lá os envolvidos. O quê? Meu verdinho. O shot da imunidade. O shot da imunidade. Cara, aí foguete não tem ré. Não é foguete não tem ré, é se permitir. A Ellen se permite, acabou. É simples assim, entendeu? Igual a gente se permitiu há tanto tempo atrás. Conhecer, porque eu também só vim conhecer isso em 2018. Eu não conhecia esse tipo de tratamento. Eu não conhecia como médica esse tipo de tratamento. E é incrível, sabe o que é legal? Ai, Cauã, você tá vendo a gente? Ai, Cauã, dá likes pra gente. Me segue lá no meu Instagram. As pessoas de advogado, ó, tô aqui.
Mas gente. vocês, por exemplo, tem muita gente que convive comigo que é atleta. É. Então, olha só, quando eu cheguei lá pro tratamento também, eu não imaginava Que tinham essas que outras tinham possibilidades. essas possibilidades para atletas. Olha só, existe um mundo melhor, Não, e as né? nome- nomenclaturas são muito parecidas, né? São parecidas, não são as mesmas. Então, por exemplo, eu tenho suplementações por via oral, que a nutricionista passava. Derribose, L-carnitina. Sim. Tudo isso a A gente gente faz tem por via venosa. de forma então, injetável. Então, é recuperação óbvio que você muscular. vai absorver muito mais do que se você... Não, agora no Iron, a gente recebeu vários atletas lá pra fazer pós-prova, né? Hidratação. Pré-prova e pós-prova. Pós-prova. Pra tirar do Que perde desgaste, muito, né? É. São 4 horas de prova, né? 4 horas pra quem ganha, né? É. Depois tem gente que fica 6, tem gente que fica 7, tem gente que fica 8. E tem gente que tá até hoje lá fazendo que não termina, né? Tem de tudo, né? Porque tem a galera que vai, quero fazer um Iron. Aí compra a bicicleta, vai, mas não é só comprar a bicicleta, tem que 2 pedalar. dias depois. Né? Igual, tá rolando um meme aí, com um garotinho chorando, falando assim, eu pensei que era só pagar a academia, eu não sabia que tinha que ir lá fazer. Né? Só pagar não vai adiantar nada, você tem que ir lá fazer. Não adianta você comprar a bicicleta, tem que botar o bumbumzinho lá e ficar pedalando. Gente, estamos chegando ao fim, mas vamos abrir aqui alguns minutos para assuntos finais. Assuntos finais. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Então, uma pergunta que algumas pessoas têm é o seguinte: qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Pode. Qualquer Qualquer pessoa pode fazer esse Pode ir tratamento. lá na clínica, Pode. procurar e Pode, com marcar uma certeza. pré-avaliação, uma consulta, obviamente fazer os exames para poder Com certeza. ter esses benefícios. Você não precisa estar doente para isso. Você pode manter a sua vida saudável, né? Isso aí. Com isso, que hoje em dia eu uso esse tratamento e graças a Deus eu não tô doente. É só manutenção da saúde. Então entendeu? a gente tá saudável, não é só a gente não estar doente. É exatamente fazer isso. um É uma tratamento manutenção, preventivo. é isso aí, É que nem eu manutenção. falo, médico é igual advogado, né? As pessoas também não fazem check-up, Não as pessoas não fazem fazem exames. É. As pessoas só procuram o médico depois que o problema já aconteceu. é assim, é a mesma coisa com a exatamente. advocacia, com direito. Só Só procuram me quando a procuram bomba depois explode. Que, a bom, que o bomba problema já explode. já tá posto. Então, se você agir de Exatamente forma isso. preventiva, Mas o eu ganho acho que você que vai ter muito maior. Mas eu acho que agora tá. A cabeça dessa geração agora tá um pouco melhor em relação a isso, né? As pessoas já estão pensando mais em se cuidar, né? Praticar exercício. se Acho que alimentar depois dessa melhor. pandemia também, Veio deu pra um. transformar Deu isso aí, um deu Eu acho que um a galera é um estalo. pouco mais velha. É, acho que um a galera pouco de mais velha, 33, 34 mais. Isso aí. A galera tá começando Ah, a se. Isso aí. Sabe? Por exemplo, a gente chegou aqui, tinha açúcar aqui na mesa. Eu já falei, ó, pode tirar o açúcar que aqui ninguém toma açúcar. Aí o cara já falou, pô, mas como que é ficar sem açúcar? Porque eu ouvi que não é bom. Então a galera tá preocupada em tirar o açúcar do café. Eu aí- não consigo mais tomar café com açúcar. Ai, Eu nem falei eu. que são 5 dias, eu falei pra ele. Ele tá atrás das câmeras. Mas assim, Eu falei, em 5 dias, de no limão quinto ainda dia... ainda vai um açúcar, É. assim, em algumas coisas. Mas Não, eu parei Café. tudo. É. Eu tirei o açúcar. Sabe por quê? Eu ouvi uma nutricionista falando o seguinte: é pesado. Mas ela falou assim: cara, se você toma café com açúcar ou com adoçante, você não gosta de café. é verdade. Você viu Se que o você OMS quer. Você tirou. você Zecrou não agora, gosta. né? Se você quer um doce, chupa uma manga. Ah. essa manga. Porque transformou. O alimento ele não tem mais o gosto do alimento. O alimento misturado com adoçante, ou É, com ele qualquer tem coisa gosto- artificial, ele não é aquele alimento. Mas Ele é não é. difícil. Quem tá acostumado é difícil. Mas não é Muito. impossível. Não, eu acho assim, minha dica, são 5 dias de perrengue. O primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto. No Hoje sexto tomo- dia, já acabou meu café. no sexto dia, acabou. Bom, Ah. meus amores, O próximo tem minhas que ser um amores. vinho, né? O próximo Hã? encontro tem que ser um Pois é, vinho. já tô mais desinflamadinha, eu posso, né? Mas olha só, eu queria agradecer novamente. Eu queria agradecer a você pelos meus pés hoje entrarem no sapato, que não entrava que no lindo. sapato mais de salto, de tão inchado que estava. Pelas minhas mãos, minhas articulações não estarem doloridas. Por eu conseguir fazer as minhas atividades diárias. Por causa do tratamento que a gente está fazendo. Por causa do tratamento que a gente está fazendo. Queria agradecer o meu coach lá, André, que trata de mim com a musculação. Letícia Penedo, que trata de mim com a nutrição. O Luiz Gustavo, que cuida de mim com a endocrinologia. A Flávia, que cuida de mim com a imunologia. Com a Mari, que tratou de mim. Gente, olha isso! Que tratou de mim com a reumatologia. Pelo Rafa, que faz
a sorologia comigo, vai lá, testa umas coisas, fala, pode fazer. E, assim, muito obrigado, porque vocês salvam vidas reais, assim. Eu tava destruída emocionalmente, como eu falei no início, destruída fisicamente. E o que pode parecer uma besteira para tantas pessoas, para quem tá passando por aquele problema, é um colete salva-vidas. Obrigada, de verdade. Não, eu Obrigada. fiquei assim, muito só pra... orgulhosa. Olha como é que são as coisas. Eu perguntei pra você como você quer estar daqui a 5 anos. Isso não vai sair da minha cabeça. E você falou coisas básicas, cara. Sabe? isso. Você falou coisas básicas. Coisas assim, pô, eu quero estar sem dor. Eu quero estar sem... Quer dizer, básicas, né? Tipo, quantas que é pessoas tudo, não né? vivem com isso e vai sobrevivendo. A gente quer viver. É A gente não quer sobreviver. Acho que a gente chegou... Eu acho que o resumo final É desse isso. podcast é isso. Verdade. A gente quer viver e não sobreviver. Tem uma diferença. É isso. Eu acho Real. que com isso a gente finaliza esse nosso segundo episódio do podcast. Agradeço a todos vocês e só vem. Bye, Bora, bye. só bora. Só bora. Só bora, Brasil!